Oi, pessoal, aqui fala o Renato Gaúcho, tudo bem? Olha, antes da história, preste atenção. Daqui a pouco, na história das 18 horas, você vai conferir o nome da felizarda que vai levar esse par de brincos e essa linda gargantilha que você está mostrando aqui na tela, tá bom? Ainda dá tempo de você concorrer. Basta se inscrever no canal, se é que você não é inscrito ainda, e dar o seu like na história. Nessa, agora e em todas as outras que você ouvir, porque quanto mais like, mais chances você tem de ganhar, tá bom? Não perca, é daqui a pouco, depois na história das 18 horas de hoje, de A Força do Amor. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, minha cara foi no chão quando a minha mãe me contou aquilo. Eu custei acreditar. O fato é que minha irmã tinha descoberto que estava sendo traída pelo marido. Pior, meu cunhado tinha saído de casa, largado a Cleusa por causa justamente da amante. Segundo a mãe, a infeliz dessa mulher morava ali mesmo na rua da casa deles. E se tivesse 19 anos era muito. Até a mãe estava chocada. Parecia que ela mesma não estava acreditando. E no fim ela ainda acrescentou: olha, está o maior escândalo na rua, viu, Irene? Não se fala de outra coisa. Coitada da Cleusa, viu? Tá lá que não tem nem coragem de colocar o nariz para fora de casa. Eu era capaz de imaginar o que ela devia estar sentindo. Fiquei pasma. A mãe morava com eles. Quer dizer, na verdade era o contrário, né? A casa era dela. Eles é que moravam com ela. A Cleusa, o Reginaldo e o meu sobrinho. E a minha mãe tinha assistido de camarote a briga que eles haviam tido. Diz que minha irmã ficou tão revoltada que escorraçou o marido de casa. Se bem que, pelo jeito, ele iria largá-la de qualquer modo, porque estava apaixonado pela tal mocinha. 19 anos ela tinha. Foi o que a mãe falou. 19 anos. Olha, eu conhecia assim, de vista, essa fulana. Nunca tinha conversado com ela, nem sabia seu nome, mas depois que vi uma foto, lembrei na mesma hora. E realmente, uma moça bonita. Só que, sinceramente, meu cunhado tinha pisado feio na bola. Imagine! Trair a esposa, vir as costas para a família. O pior é que meu sobrinho tinha só 8 anos. Imagine como não devia estar a cabecinha dele, né? Até porque ele também devia ter presenciado a briga dos pais. E segundo a minha mãe, foi uma briga terrível. Olha, eu fiquei muito chateada com essa história. Com muita pena da minha irmã. Tanto que resolvi ir lá conversar com ela. Sabe, dar o meu apoio, consolá-la de algum modo. Só que juro, não imaginava que a Cleusa fosse me receber daquele jeito. Com 4 pedras na mão. Quando ela abriu a porta e me viu ali na sua frente, já chispou aquele ódio, assim, dos seus olhos. O que você está fazendo aqui, Irene? Também veio tirar onda da minha cara? Zombar de mim? Nossa, Cleusa, isso é jeito de falar comigo? A mãe acabou de me contar que a mãe não tinha nada que contar. Pedi tanto que ela parasse de ficar fazendo fofoca da minha vida. Olha, eu imaginava que ela estivesse revoltada. Mas sabe, imagina, estava descontando em mim, que não tinha nada a ver. Tinha ido até ali para lhe dar o meu apoio e, no fim, acabei sendo recebida daquele modo. Na cabeça dela, eu estava ali para fazer chacota da sua desgraça. É claro que não era. Juro por Deus que não era. Imagine se eu seria capaz de fazer isso num momento tão difícil da vida da minha irmã. Para se ter uma ideia, ela não queria me deixar nem entrar. Ficou ali na porta, me barrando. Diz que não aguentava mais
Ouvi historinha que as pessoas não entendiam o momento que ela estava enfrentando. Que em vez de todo mundo lhe dar um pouco de paz, não, ficavam indo atrás para falar do ocorrido, tripudiar. Meu Deus, éramos irmãs. Como que ela podia pensar isso de mim? Resultado, voltei para casa com o rabinho entre as pernas, como se diz. Porque ela realmente não quis conversa comigo. Tamanha era a sua revolta. Como se eu tivesse alguma culpa. Só que o pior não foi isso. O pior ainda estava por vir. Eu sinceramente não sei o que tinham falado para ela a meu respeito. Mas acho que ela ficou mesmo pensando que eu estava ali para tripudiar da situação. Imagine, eu jamais faria isso. Só que ela ainda veio bater de frente comigo. Estava ainda mais revoltada. Eu fiquei completamente sem reação quando ela apareceu na porta de casa, falando aquelas palavras no mesmo dia. Você acha que tem uma família perfeita, né, Irene? Você é uma tonta, viu? Não sabe de nada. O que você está falando, Cleusa? O que eu estou falando? Você não está aí rindo por dentro da minha situação? Pensando que foi bem feito para mim o Reginaldo ter me largado e me traído? É claro que não, Cleusa. Eu não falei nada disso. Não falou, mas pensou. Se eu fosse você, não ficava botando essa banca toda, viu? O Reginaldo pode ser um sem vergonha, mas o teu marido, você acha que ele fica atrás? Meu Deus, o que você está falando? Estou falando do teu marido. Você é surda? Mas, meu Deus do céu, o que tem ele? O que tem ele? Olha, eu tenho até pena de você, viu? O Reginaldo não presta, tudo bem. Mas o Jonas é outro que não fica atrás. Se você quer saber, eu já tive um caso com ele. O que você está falando? Pelo amor de Deus, você ficou louca? Louca? Louca tá você. Nós dois fomos amantes. Você lembra quando você estava grávida da Eliane? Foi o teu maridinho que começou a correr atrás de mim. Sabe quando você escuta uma coisa e tudo escurece e começa a girar? Assim, diante dos teus olhos. O que a minha mãe estava dizendo? Aquilo só podia ser mentira, invenção. Ela repetiu palavra por palavra, alto e bom som. Chegou a dizer que, segundo naquela época em que eu estava grávida da minha filha, 18 anos atrás, ela e o meu marido haviam tido um caso. Eu não acreditei. Imagine. Ele não seria capaz de fazer aquilo comigo. Me trair com a minha própria irmã. Naquela época, a Cleusa ainda era solteira. Nem tinha começado a namorar o Reginaldo. Era uma história tão sem pé nem cabeça. Não tinha cabimento pensar que aquilo fosse verdade. Olha, a discussão foi feia e nem poderia ser diferente. Eu falei que ela não tinha o direito de inventar aquelas mentiras. E ainda acrescentei. Só porque teu casamento acabou, você agora vai querer que o meu também acabe? Você não está acreditando, né? Você acha que eu estou mentindo, né? Mas por que você não pergunta para ele? Sabe onde que a gente costumava se encontrar? Não sei, nem quero saber, Cleusa. Isso é mentira. Ela ainda falou um monte. Deu detalhes dos encontros entre os dois. E a cada palavra, eu me retorcia mais e mais. Podia até ser mentira. Aliás, eu acreditava que era mesmo. Só que ela contava umas coisas com tanta riqueza de detalhes que, pelas tantas, eu comecei a me sentir confusa. Inclusive, mencionou um detalhe no corpo do meu marido, um pequeno defeito, vamos dizer assim,
nas suas partes íntimas, que só mesmo se ela tivesse tido intimidade com ele, saberia. E foi nesse instante que eu me senti ainda pior. Ela jogou aquela bomba no ventilador e, vendo que desta vez tinha me perturbado, foi embora. Como se quisesse se vingar de mim por algo que eu não tinha feito, me deixando ali completamente sem rumo. Meu Deus, será que é verdade mesmo? Mas não pode, ele não faria isso comigo. Mas, se não é verdade, como que ela pode saber desse detalhe no corpo do meu marido? Olha só, eu sei como ficou a minha cabeça. Quando ele chegou da rua, meu marido me encontrou num estado deplorável. Eu não tinha parado de chorar desde que minha irmã tinha saído pela porta. Naturalmente que o confrontei. E quando perguntei se era verdade tudo que minha irmã tinha contado, percebi que ele empalideceu. Demorou para dizer uma palavra. E quando abriu a boca, claro que foi para negar. Mentira! Como assim que eu tive um caso com a Cleusa? Mentira! Tua irmã é louca! Olha, essa história deu tanta conversa, deu tanta discussão, deu tanta gritaria dentro daquela casa. Porque, repito, eu não queria acreditar que fosse verdade, mas é aquele detalhe, na parte mais íntima do corpo do meu marido, ela não podia saber, a menos que... Depois da discussão, acabamos tendo uma conversa muito séria. Ele, claro, continuou negando tudo. Naturalmente que eu queria acreditar nele. Era só o que eu queria. Só que tinha aquele detalhe. A Cleusa sabia que ele tinha um defeito, vamos dizer assim, nas partes íntimas. E só tinha um jeito de saber. Se ela tivesse ido para a cama com ele. Brigamos feio. E como ele continuou negando, me viu obrigado a colocar os dois um diante do outro, para ver quem estava falando a verdade. E mesmo diante dela, ele continuou negando, enquanto ela continuou tratando do assunto com ironia. Homem é tudo igual mesmo, né? Que cara de pau sua, Jonas, de continuar negando uma coisa que você sabe que aconteceu. Por que você não conta a verdade de uma vez? Eu já contei, já fiz a minha parte. Assuma, você também, juro. Até hoje não sei por que minha irmã agiu assim comigo. Porque além de tudo, ela foi tão cruel. Dava para ver que ela sentia tanto prazer em me falar aquelas coisas, enquanto eu só quis ajudá-la. Fui à casa dela lhe dar apoio naquele momento difícil. Mas parecia que ela queria se vingar de mim por uma coisa que eu não tinha feito. Não fui eu que tive um caso com o marido dela. Não fui eu que roubei o marido dela. E, no entanto, ela acabou transformando a minha vida no inferno. O fato é que, por conta desse maldito episódio, meu casamento ficou tão conturbado. A gente começou a brigar tanto, eu e ele, porque mesmo não querendo, no fim, acabei acreditando na Cleusa. Se ela não tivesse mencionado aquele detalhe no corpo do Jonas, eu até podia pensar que ela estivesse mentindo, apenas querendo ver o circo pegar fogo. Só que não era o caso. E foram tantas brigas entre mim e o Jonas, tantas coisas duras ditas no calor da raiva, que no fim, acabei pedindo que ele arrumasse suas coisas e arranjasse outro lugar para morar. Você é muito falso, Jonas. Como que você foi capaz de me trair? Eu estava grávida da nossa filha. Eu não consigo mais confiar em você.
O que você fez não tem perdão. Ele não queria sair. Continuou negando. Só que não tinha jeito. Foi o fim para nós dois. Se era isso o que a minha irmã pretendia, parabéns. Porque acabou conseguindo. Não foi só o fim do meu casamento, mas também da minha amizade com ela, claro. Porque, naturalmente, depois de tudo, não havia mais clima, né, de amizade nenhuma. Minha vida se transformou num mar de lágrimas depois disso. E nem podia ser diferente. Por conta da desgraça que tinha acontecido lá com o casamento dela, ela acabou desgraçando a minha família também. Agora, o que mais me deixou magoada foi o fato de ela ter feito aquilo de um modo gratuito. Eu não tinha feito nada para ela. Pelo contrário, só queria ajudar. Mas ela jogou toda a raiva e toda a revolta dela em cima de mim. Meu marido nunca confirmou. Mesmo no momento em que eu o escorracei de casa. Continuou negando. Se ele tivesse reconhecido o erro e pedido perdão, quem sabe eu até tivesse perdoado, não sei. Só sei que tudo isso me fez um mal tão grande. E claro que atingiu até os nossos filhos. Ele ainda tentou voltar para casa várias vezes. Mas eu estava com o coração tão machucado que não podia nem vê-lo na minha frente. Até que uma noite, quase um mês depois de ele ter saído de casa, eu ali deitada na cama, sozinha, comecei a pensar na vida, nos rumos que tudo tinha tomado. Acho que nunca passei por um período tão difícil. Por uma tristeza tão grande, porque eu amava o Jonas. Por isso estava sofrendo, e sabia que ele também estava sofrendo longe de mim e dos nossos filhos. Meu Deus, fazia tanto tempo que aquilo tinha acontecido. Segundo a minha irmã, os dois haviam tido um caso quando eu estava grávida da Eliane. E minha filha agora estava com quase 18 anos. Mesmo que tivesse sido verdade, meu Deus, fazia tanto tempo. Será que valia a pena ficar penando, sofrendo daquele modo por conta de algo que tinha acontecido, se é que tinha acontecido, tantos anos antes? Sabe, eu comecei a pensar e todo mundo está sujeito a cometer um erro. Por pior que seja. E foi, depois de pensar muito, de botar tudo na balança, que eu resolvi chamar o Jonas para termos mais uma conversa. Lembro que entre uma coisa e outra eu falei: se você tivesse mesmo feito aquilo que a Cleusa falou, você seria capaz de reconhecer o teu erro? Me pedir perdão? Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Ficamos ali em silêncio durante não sei quanto tempo. Até que ele respirou. E ainda de cabeça baixa, falou assim num fio de voz: me perdoa, Irene. Eu amo você, eu amo os nossos filhos, eu estou sentindo tanto a falta de vocês. Me perdoa. Bom, agora não tinha mais dúvida. Agora a verdade estava estampada diante de mim. No fundo, lá bem no fundo da minha alma, quer saber? Eu já sabia.
Eu já sabia. Aquele detalhe no corpo dele. De que jeito que ela, minha irmã, ia saber? Eu nunca comentei nada com ela. E se eu não tinha comentado? E se ela também não tivesse visto? É claro que ele havia me traído. Mas sabe, eu acho que era só aquilo que eu queria e precisava ouvir. Que eu precisava de mais. Um pedido de perdão. Caí em lágrimas. Fiquei chorando ali diante dele não sei quanto tempo. Parece que saiu assim um peso da minha cabeça, aquele aperto na garganta. Até que depois eu me aproximei e lhe dei um abraço. E falei que se ele quisesse, podia voltar para casa naquele dia mesmo. Acabamos nos reconciliando. Decidi botar uma pedra em cima dessa história porque não estava me fazendo bem alimentar aquela mágoa, aquele ressentimento. Todos nós ali em casa estávamos sofrendo, inclusive nossos filhos. Depois de me acertar com meu marido, dele voltar para casa, tomei outra decisão. Procurei a minha irmã, também querendo me acertar com ela. Mas ela continuava com tanta raiva, como se tivesse sido eu a responsável pelo casamento dela. Ela é que tinha sido responsável por quase o fim do meu casamento. Eu não fiz nada. Pelo contrário, só queria lhe dar apoio. Quando contei que tinha conversado com o Jonas, que a gente tinha se acertado, que ele já tinha inclusive voltado para casa, ela chegou a torcer o nariz. Falei que tudo que eu mais queria na vida era me acertar com ela também, que não fazia sentido ficarmos de cara virada uma para outra, porque, afinal de contas, éramos irmãs. Sangue do mesmo sangue. A gente precisava fazer as pazes. E a minha mãe ali do lado, acompanhando tudo, a nossa conversa. Ela deu conselhos, pediu para a Cleusa parar de ser tão turrona, tão orgulhosa, e me dar um abraço. Infelizmente, isso não aconteceu. Pelo menos, minha parte, eu sei que fiz. Ergui a bandeira branca. Até que 2 meses depois, sei lá o que houve, de repente, a gente às vezes não está pensando, não está raciocinando direito, se deixa levar só pela emoção, principalmente quando a emoção é negativa, raiva, ressentimento. Eis que minha irmã me procurou. Eu já senti de sair daqui, o semblante dela estava diferente. Estava toda calma, toda humilde. Até que falou: Irene, eu vim aqui para a gente acertar. Tá difícil para mim ficar afastado de você, você e minha irmã. A gente sempre foi tão próxima, tão unida. Eu sei que a nossa relação nunca mais vai ser a mesma. Mas eu queria muito que a gente tentasse se entender. Você já tentou se aproximar? Eu é que fui teimosa e não deixei, mas agora sou eu que te procuro. Amigas? Irmãs, de novo? Ela falou aquilo já com os olhos marejados. E os braços abertos, como que pedindo um abraço. Claro que fui ao seu encontro, no mesmo instante. E a gente se abraçou de um modo tão demorado, tão apertado, que deu até para sentir as batidas do seu coração.
Selamos as pazes naquele dia mesmo. E olha, parece que tirei mais 1 tonelada dos ombros. E apesar de tudo, para mim também estava difícil aquele nosso afastamento. Juro, a perdoei de coração. Assim como também já tinha perdoado meu marido até, porque, repito, não adiantava ficar alimentando mágoa, ressentimento, e de uma coisa acontecida quase 20 anos atrás. Ela tinha razão quando falou que nada seria a mesma coisa. Nossa convivência realmente nunca mais foi o mesmo. Mas aos poucos temos tentado recuperar aquela amizade que havia entre nós. E tenho fé em Deus que um dia tudo voltará a ser como era. Uma coisa eu digo: ninguém nessa vida é perfeito. Todo mundo está sujeito a cometer um deslize, por pior que seja. Seria bom que ninguém cometesse, que fosse leal o tempo todo com os outros. Mas a gente sabe como é o ser humano, né? E além de tudo, meu Deus, o que seria de nós se não tivéssemos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro? Se não pudéssemos perdoar uns aos outros? Nosso coração permaneceria inundado de mágoa, de ressentimento, de coisa ruim. Por isso, perdoei minha irmã. Por isso, perdoei meu marido. Quem sou eu para guardar mágoa, para guardar ressentimento da minha própria irmã? E daquele homem que, embora tenha errado, e errado muito, foi há 20 anos. E quase se ajoelhou diante de mim para pedir desculpas pelo erro cometido. Quem sou eu, meu Deus? Me responda. Quem sou eu? E na próxima sexta-feira, 6 de maio, 11 da manhã, não perca. De saída, só de ver o jeito dela, eu já imaginava que era alguma fofoca. Eu conhecia minha irmã. Ficamos ali conversando, até que pelas tantas ela iniciou com aquela conversa. Então, Fátima, eu não quero que você fique brava comigo. Eu sei que você não gosta que eu fale do Elielson. Só que isso eu preciso te contar. O que foi dessa vez, Cleusa? Ele tá te enganando, minha irmã. Teu marido tem outra. Sabe? Eu já tinha escutado tanta coisa que já estava meio que anestesiada. Fiquei olhando para ela, esperando pelo desfecho daquela revelação. Ele então me disse o nome da tal amante do meu marido. Mais do que isso, onde que ela morava, e como se ainda fosse pouco, me desafiou. Você não vai acreditar, né, minha irmã? Mas até um filho ele tem com ela. Eu estava no trabalho quando aconteceu. Meus colegas perceberam que estava ocorrendo alguma coisa de muito grave comigo e então chamaram por socorro. Para encurtar a conversa, eu estava sofrendo um AVC. Fui levada para o hospital, fiquei muitos dias internada, corri sério risco de morte. Mas no final, talvez não fosse a minha hora, de modo que acabei sobrevivendo. Sobrevivi, só que claro. Saí daquele hospital com sequelas. E o pior de tudo, a pior delas, foi ter todo o lado esquerdo do meu corpo paralisado. Eu tinha só 39 anos. Estava no meu auge. Inclusive, ainda não tinha desistido do sonho de engravidar, ter o meu primeiro filho. E no fim, tudo foi interrompido por conta daquele maldito derrame. Olha, eu me afundei numa tristeza tão grande, só eu sei tudo o que passei. É tão difícil você, assim, de uma hora para outra, se transformar numa pessoa completamente diferente do que era. Eu trabalhava numa multinacional e por conta do AVC, das sequelas,
Acabei me aposentando algum tempo depois. Olha, se não fosse o meu marido, eu sinceramente não sei o que teria sido de mim. Estávamos juntos há 4 anos apenas. E ele cuidou tão bem de mim. Para começar, assim que recebi alta e voltei para casa, ele tirou um período de licença no trabalho para ficar ali, sabe, dando assistência. Nunca vou esquecer tudo que ele fez. O modo carinhoso como me cuidou. Minha ideia era contratar uma pessoa para ficar ali me ajudando, até porque o dinheiro da minha aposentadoria era bom. Só que, quando comentei isso com o Elielson, ele fez uma cara de que não tinha gostado muito da ideia. Olha, não sei não, viu, Fátima? Não quero ninguém estranho aqui metido em casa, ainda menos cuidando de você. Estou pensando em outra coisa. E se eu pedisse a conta? Pedisse a conta? Mas como assim? Você vai ficar sem trabalhar? Ué, por que não? Prefiro ficar aqui. Prefiro ficar aqui cuidando de você. De mais a mais. O dinheiro que você vai gastar pagando alguém para ficar aqui em casa, fica pra gente. Pensa nisso, pensa. Olha, não era uma ideia ruim. É como eu já disse, né? O que eu ganhava da aposentadoria era um bom dinheiro. Dava pra gente viver muito bem, mesmo se ele parasse de trabalhar para ficar ali cuidando de mim. E no fim, depois de conversar, de pensar muito, botar tudo na balança, foi exatamente isso o que resolvemos fazer. Ele entrou num acordo na empresa e ainda conseguiu receber todos os seus direitos. Por sorte, ele sempre se deu muito bem no trabalho. De modo que tudo foi resolvido da melhor maneira possível. E olha, como era bom ter o meu marido ali do meu lado o tempo todo. Ele fazia de tudo por mim. Sem contar que cuidava da casa, preparava comida, lavava roupa. Incrível! Olha, o modo carinhoso, como ele me deu aquela assistência toda, só me fez amá-lo ainda mais. O problema, e nesses casos sempre tem um problema, é que tempos depois começaram alguns mexericos, algumas conversas, fofocas. Eu tinha uma irmã que dificilmente aparecia lá em casa. Nunca tinha vindo me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Só que na primeira vez que veio, teve a capacidade de falar aquilo. Estranho teu marido ter parado de trabalhar depois que você se aposentou, né, Fátima? Sabe quando a pessoa fala uma coisa e você sente que ela está destilando veneno? Estranho por quê, Cleusa? O que você está querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer nada. Aliás, nem sou eu que estou falando. Pessoal que comenta, né? Pessoal, que pessoal? O pessoal. Sei lá. Dizem que ele está se aproveitando da situação, gastando o dinheiro da tua aposentadoria. Ele não trocou de carro tempos atrás? Olha, é como eu já falei, tem pessoa, e essa minha irmã, apesar de ser sangue do meu sangue, sempre fez parte desse grupo. Tem pessoa cujo maior prazer é soltar o veneno, é machucar os outros. Não perca, é na próxima sexta-feira, 6 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Fátima e Elielson em mais uma edição de A Força do Amor.